Muito bom dia a todos. Nós estamos iniciando aqui mais uma aula da nossa série de atividades acadêmicas, registro sobre registros, hoje gravada em virtude de problemas que acometeram a internet. Eu, em todo caso, cumprimento, agradecido à Uniregistral pelo patrocínio desta nossa atividade. Dirijo esse cumprimento especialmente ao meu estimado amigo, reitor da Uniregistral, Dr. Zé Renato Nalini. Também apresento os meus cumprimentos e igualmente os meus parabéns ao Dr. Francisco Raimundo, presidente da Arisp, que está na Eslovênia hoje recebendo um prêmio pelas atividades aqui da Arisp que ele tão bem dirige. Na semana passada eu estive em Balneário de Camboriú, onde houve um importante congresso patrocinado pela Univale e pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu queria particularmente acentuar o júbilo e a honra que me deram o desembargador Fábio Dalla Vecchia e a sua esposa e minha amiga, a doutora Mônica Dalla Vecchia, por terem comparecido a esse evento em Balneário. E hoje inicio a minha, como se diz, o périplo até Natal e amanhã até Mossoró, onde vou falar sobre a independência jurídica do notário e do registrador público. Ao final da nossa exposição haverá o sorteio dos mesmos moldes habituais quando o programa é ao vivo. Ou seja, sorteio de 3 livros, esses 3 que estão aqui, Crime e Castigo e os 2 de imóveis, primeiro e segundo tomo, para aqueles que compartilharem a aula em sua exposição inicial, embora gravada, publicamente pelo Facebook. E esses outros 3 livros sorteados entre os que estejam inscritos na base de dados do EAD da Uniregistral. Bom, estamos tratando do tema da prioridade registral e vamos, nesta segunda parte da aula, examinar alguns de seus conceitos. O tema da prioridade é muito vasto e mais complexo do que parece. Porque, como eu lhes disse na aula anterior, a prioridade é uma recolha daquilo que ocorre na vida real, na vida material. Lembrava há pouco aqui, com os eminentes, a eminente audiência que aqui se encontra, que a fila do aeroporto para embarque no avião possui critérios sucessivos de prioridade, que vão desde a prioridade legal de quem tem 80 anos, passando pela legal sucessiva dos que têm mais de 60 anos e mais gestantes, etc. Seguindo a prioridade dos que têm cartão fidelidade, depois os que adquirem assento conforto, depois os que estão ao fundo do avião, depois os que estão sentados à frente do avião e assim por diante. É uma série de prioridades. A prioridade é um fenômeno da vida. Muito bem, mas tratamos aqui do reconhecimento da prioridade jurídica como meio de resolução de colidências de direitos, cujo objeto tenha um mesmo bem jurídico. Eu também tenho esse testemunho pessoal que já lhes disse, de estar numa fila para pagar o estacionamento e tendo, obviamente, prioridade etária, quando se apresenta ali uma senhora com uma criança no colo e passa à minha frente. Isso é uma colidência de direito. Quem tem mais direito? A lei não diz se a prioridade deve ser a favor da mulher com a criança no colo ou de um velhinho. Nesse caso, por motivo de respeito à feminilidade, era mesmo o caso de por honraria, ceder o lugar à moça que estava com o filho no colo. Mas do ponto de vista jurídico, já que se advoga tanto pela igualdade, não é? Deveria ter sido respeitada a prioridade cronológica. Era esta que devia ter sido, já que havia 2 com a mesma com o mesmo grau de prioridade legal, não é? Há, contudo, mais de um meio suscetível para caracterizar essa prioridade. Ou seja, mencionamos aqui alguns. Ou seja, a prioridade jurídica não é só a prioridade cronológica. Há vários outros meios. Há pouco vimos a prioridade por um estado físico. Outra pela localização, por um espaço, sentar-se atrás ou sentar-se à frente.
Assim, no que respeita aos direitos de crédito, não os direitos reais, os direitos de crédito, são eles normalmente, de maneira rotineira, orientados por uma inclinação de equivalência. Ou seja, os créditos são equivalentes. É o que nós, com o aforismo jurídico conhecido, mencionamos com a expressão par condicio creditorum, ou seja, a condição equivalente ou equivalente dos créditos, dos direitos de crédito. De maneira que suas fortuitas preferências resultam somente da lei posta em face desses créditos, da natureza desses créditos. E por isso que nós temos privilégios de crédito fiscal, privilégios de crédito trabalhista, privilégios de crédito alimentar em relação a outros, ou seja, pela sua natureza, rompendo, pois, a ideia central da par condicio creditorum, ou seja, da equivalência dos créditos. Em alguns sistemas de registro, que não é o caso do nosso, mas em alguns sistemas de registro existe uma prioridade de lugar registral, ou seja, prioridade de locus. E por isso que se usa em alemão, uma expressão presente no direito registral alemão, a ideia do locus principi. Que é o locus principi? De acordo com a localização do registro nos livros tabulares, se adquire essa prioridade. Ainda que o registro seja um registro em albis, ou seja, se mantém apenas um espaço aberto. De maneira que não é cronológico no fundo, porque a qualquer momento alguém preenche e ele passa a adquirir. Isso é apenas uma reserva para uma inscrição futura. Ou seja, a reserva de grau hipotecário consiste nisso. A hipoteca de proprietário também. Nós vamos discutir se isso se aplica ou não ao direito brasileiro mais à frente. Ou seja, preservam-se espaços lacunares, ou seja, espaços em branco, espaços vazios nos livros registrais. De tal maneira que o seu preenchimento posterior leva à aquisição de preferências sobre os registros que ocupem local posterior, ainda que estes últimos registros tenham sido lançados no livro de maneira completa, de maneira anterior ao que se venha depois complementar. Então, se ele adquire, embora seja em branco, ou seja, haverá eventualmente uma hipoteca ainda não constituída, que vai adquirir preferência sobre tudo mais, porque há um lugar no livro para ser lançada essa hipoteca. Essa é a ideia da chamada prioridade de espaço ou prioridade de lugar. Também temos que considerar o chamado sistema do morgadio. Eu aqui queria fazer um parênteses antes de falar do morgado, que torna indivisível, inalienável e impenhorável um imóvel. Nós temos, de certo modo, nós podemos pensar que uma figura próxima a essa, no nosso direito, é o bem de família. Não é a mesma coisa, mas é uma figura aproximada. E juntamente com esse sistema de morgadio, havia outros sistemas que tornavam inalienáveis, impenhoráveis e indivisíveis determinados bens. Por exemplo, o sistema dos bens da coroa, durante algum tempo, o sistema dos bens enfitêuticos, o sistema chamado sistema da amortização, os bens religiosos, os bens eclesiásticos eram amortizados, ou seja, não podiam ser divididos, não eram atingidos por penhora, não podiam ser alienados. E a crítica que se fez ao sistema de morgadio quase sempre foi uma crítica ideológica. Eu não quero aqui, em 3 ou 4 minutos, fazer a defesa do morgadio como sistema econômico. Não se trata disso. O que eu quero apenas apontar é que a crítica ideológica não me parece razoável. Ou seja, criticar o morgadio só porque se deseja fazer com que a propriedade possa pulverizar-se e favorecer os menos favorecidos. O resultado que nós temos hoje nas economias mundiais, o volume não só de pobres, mas de miseráveis no mundo, de gente destituída de propriedade, demonstra que o problema não estava com o morgadio, evidentemente. Estabeleceu-se o sistema de pulverização da propriedade e com isso não aumentou a riqueza dos povos. Provavelmente aumentou a riqueza de alguns, ou seja, rompeu-se o morgadio, que provavelmente privilegiava mais os nobres de sangue ou os nobres de famílias, para favorecer, por assim dizer, uma nobreza oligárquica de quem tinha dinheiro. No fundo foi isso. Portanto, a crítica ao morgadio é uma crítica ideológica. Eu volto a dizer, eu não estou defendendo pura e simplesmente o sistema do morgadio. Eu estou mostrando que a crítica que se desferiu contra o morgadio, era indevida.
e o remédio adotado foi pior que a enfermidade. Se o sistema não estava bom, o que se adotou em substituição a ele foi pior. De maneira que a vinculação familiar dava preferência. Esse era o critério. Na Espanha, o sistema, estou mencionando aqui, que é o chamado maiorazgo, perseverou até outubro de 1820. Vejam, foi até o século XIX. Não é preciso dizer que o século XIX foi o século realmente que produziu a grande pobreza mundial, hein? Atenção para isso. Lembremos que bastaria ler, por exemplo, no final do século XIX, a grande encíclica do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, para verificar o que foi este século da modernidade. Em Portugal, o sistema ficou em vigor até 1832. E no Brasil, embora não tenha sido frequente a sua adoção, sabe-se que existiu até ao menos o século XVIII, portanto um século antes, quando não mesmo até princípios do século XIX. Finalmente, o critério da prioridade temporal ou cronológica, que é o exprimido pelo nosso conhecido aforismo, que já mencionamos na exposição anterior, de fato de sabença geral, prior in tempore, possor in iure, ou seja, primeiro no tempo, melhor no direito. Ora, vejamos aqui, a noção de prioridade de direitos, nesta última figura, prior in tempore, possor in iure, ou seja, primeiro no tempo é o melhor no direito, está relacionada com a categoria de tempo, sobretudo a de tempo duração. O tempo como memória. Eu hoje cedo repassava um texto muito interessante de Gilbert de Tournai, num livro sobre a disciplina do estudo, em que ele, ao falar da prudência, que frequentemente vem traduzida na linguagem romance, interessante que a virtude da prudência é traduzida como capacidade de antecipação. A prudência é capacidade de antecipação. Dizia isto, que a prudência consiste em usar o passado para atuar no presente com vistas ao futuro. Olha que uma boa ideia, não é? E dizia, o fundamental para isso é a memória. Ou seja, a preservação da memória, porque nós só podemos usar o passado se nós lembrarmos que coisa é o passado, para daí retirar a experiência. E aqui tem o tempo, portanto, tempo duração, tempo como memória. Quer dizer, a continuidade dos fatos, como diz aqui o Paulo Grossi, neste excelente livro, L'Ordine Giuridico Medievale. Vamos citar totalmente em italiano, Paolo, que se fala Paulo mesmo, mas é um O. Doutora Amanda, por favor, corrija isso que me passou. Paolo, que se fala Paulo, Grossi. Nesse livro, L'Ordine Giuridico Medievale, que diz isso. Continuidade dos fatos che, come memoria, trovano nella collettività la sua nicchia conveniente. Ou seja, a possibilidade de a coletividade ter o seu nicho conveniente para a memória, para guardar as lembranças. E isso é embargo da possibilidade da eleição de vários critérios para solver os conflitos no campo dos direitos reais imobiliários. Nós temos vários critérios, já vimos, podíamos adotar outros. Mas a tradição jurídica beneficia exatamente que se expose o critério cronológico. Como diz esse grande autor espanhol, que é Luís Dias Picasso, esse critério cronológico é o que concede o maior rango à maior antiguidade, ou seja, maior posto à maior antiguidade. O antigo tem o seu maior posto. Você reconhece uma certa autoridade da antiguidade, a autoridade do antigo. E Martin Wolf, que foi o grande comentarista do livro de Ludwig Henocerus, aludia a isto ao princípio de preferência dos direitos mais antigos. Os direitos mais antigos têm por si só uma preferência. A valorização do tempo como duração, conjugando a ideia de antiguidade e a de estabilidade, porque notem, se nós valorizamos a antiguidade, é porque nós reconhecemos alguma estabilidade, a sua continuidade, senão não valorizaríamos. Ou seja, uma situação assentada, uma situação pacífica, uma situação tranquila, uma situação ordenada, porque exatamente isto é a ordem, né? É uma certa
resulta da ordem, uma certa tranquilidade, tem ancoragem na história dos povos. O status, ou seja, a posição, a graduação, o lugar, locus dos direitos reais imobiliários, não é o único que beneficia do reflexo disso que se chama de longinquitas temporis, ou seja, a continuidade de uma situação. Ainda que caiba admitir que o exemplo mais simbólico, mais emblemático desse reflexo esteja no modo com que se adquire o domínio, seja imobiliário. Modo esse que se dá com a usucapião. A usucapião parece que simboliza, torna emblemática a questão do tempo e duração. Nós realmente, quando pensamos na usucapião, pensamos sempre em algo duradouro, geralmente na posse duradoura. A usucapião é isto. Ainda esta semana discutimos num grupo de amigos sobre o direito ao esquecimento. O direito de esquecer fatos antigos que as pessoas têm, uma espécie de prescrição que se dá também com o tempo contínuo. E assim por diante. Esse é o problema. Quer dizer, a continuidade de uma situação ao largo do tempo, é o relacionamento entre o tempo e o direito. Todavia, a preferência jurídica daquilo que é mais antigo vai muito além de ser um meio específico para solver colisões no espectro dos direitos reais sobre o imóvel. Isso é uma coisa muito ampla. Eu vejo isso na situação dos meus netinhos, é quase que automático, é espontâneo. O mais velho diz, não, eu que faço isso porque eu sou o mais velho, eu vou primeiro porque eu sou o mais velho. E o mais novo aceita. Fica um pouco emburrado, mas aceita. O mais velho tem preferência, o mais novo segue o mais velho. Conhecem um trabalho que está magnífico do Gustavo Corsão, que, a meu ver, é o maior literato de língua portuguesa no Brasil. Ele tem um livro de crônicas que foi publicado depois da morte dele. Um genro dele reuniu esse livro de crônica. Gustavo Corsão, também conhecido como o nosso melhor Machado de Assis, porque, a meu ver, é a versão melhorada do Machado de Assis, para o meu gosto. Ele, nesse livro, tem uma crônica chamada Nasci II, em que ele diz que ele, por não ser o primogênito, espelhava-se no seu irmão mais velho. E, de vez em quando, diante disso, ele se sentia tão oprimido pelo fato de o mais velho, na visão dele, ser melhor do que ele, ter preferência, que ele se sentia o último dos últimos. E ele termina dizendo que ele penduleava entre sentir-se como o mais velho e sentir-se como o pior, para depois descobrir que não era nem uma coisa nem outra, que só nos momentos raros de sensatez ele percebia que ele havia nascido segundo e que, portanto, tinha esta posição. É interessante. Recomendo muito a leitura desse autor e, em particular, desse trabalho. São muitos os exemplos com que se pode ilustrar este ponto de privilegiar-se um direito por força de sua antiguidade relativa, de sua precedência em relação a outra. Sempre uma relatividade de situações. São tempos de coisas diversas. Comecemos pela passagem clássica e conhecida da alienação dos direitos de primogenitura de Esaú. Lembra-se disso? Está na Bíblia isso. Esaú vendeu a primogenitura em favor de seu irmão Jacó. Foi um escambo da primogenitura por um prato de lentilhas. Lembra que o pai apanha o braço de um? É um episódio muito interessante. Recordemos que, a esta altura, os primogênitos hebreus tinham por direito, entre outros, uma dupla parte na herança paterna, por isso era importante, veja, uma preferência do primogênito. Exercia o sacerdócio e tinha o privilégio de transmitir as promessas divinas, sem que houvesse de maneira específica uma conflitividade em matéria de direitos imobiliários, ou seja, era uma preferência que se dava fora do campo dos direitos imobiliários. Aí está. É um exemplo histórico de primogenitura, de preferência, sem que esteja em jogo direito real imobiliário, que é o que eu estou querendo mostrar aqui, a amplitude do tema da preferência pela antiguidade. Outros exemplos. No século XIX, houve uma colisão de interesses entre Alemanha, Bélgica, França e Inglaterra, e não era a Copa do Mundo.
Vou aproveitar para dizer isso. Contra Portugal. Isso dizia respeito à ocupação de uma parte do território africano que Portugal havia inventado, ou seja, descoberto, na linguagem atual, e do qual o território, de qual parte do território, tinha posse duradoura e pacífica. E por isso ele sustentava, ele, Portugal, seu direito de soberania sobre Angola e Moçambique. E houve uma conferência em Berlim, no final do século XIX, e lá acabou se concluindo que era verdade. Portugal tinha realmente, graças à antiguidade da sua descoberta, etc., da sua posse, o reconhecimento de sua soberania, que foi até, nós sabemos disso, até que houve a tal entrega desses territórios às suas próprias dificuldades, aqui já em pleno século XX. Segundo, a instituição do morgadio, que eu mencionei há pouco, que adicionava o seu caráter a uma antiga crítica de Aristóteles. Sabe, Aristóteles já havia criticado a pulverização do domínio predial na ilha grega de Leucade. Isso está no livro da Política de Aristóteles. Notemos que o que ocorre no século XIX na Alemanha, que Hedemann critica a pulverização do domínio na Alemanha, já havia sido objeto de crítica de Aristóteles, que era um grande observador. Aristóteles escreveu sobre a constituição de todas as cidades gregas, como sabem. Então ele conhecia muito a parte política. E ele havia sido o preceptor de Alexandre Magno, da Macedônia. Portanto, ele tinha uma vivência política muito grande. Era um realista que examinava bem as coisas. E ele já havia dito, olha, o morgadio seria bom manter-se para evitar a pulverização da terra, que não vai levar a bons resultados. E sempre a sucessão no morgadio se dava em favor do primogênito. Portanto, mais uma vez, a critério do privilégio ou da preferência do antigo. Eu não estou defendendo a minha parte aqui por ser velho, não. É bom deixar claro. Estou só dizendo que os povos sempre entenderam isto, ou preferencialmente. Muito bem. Em síntese, essa preferência dos povos pelo critério de valorização do mais antigo corresponde a um fator de caráter objetivo, que considera o tempo como duração. É uma forma de solver conflitos independentemente da subjetividade. Ou seja, objetivamente, quem é o mais antigo? Quem chegou primeiro? Quem está há mais tempo aqui? Então vamos resolver desse modo. E nele, em sua trajetória, a consequente experiência vital da comunidade. Isso é importante. Ver a experiência com natura rerum, ou seja, a experiência da natureza das coisas. Como são as coisas? Como é que elas se passam aqui? Qual é a nossa realidade? Confirmando, pois, que o respeito ao duradouro, ao estabelecido, ao já assentado, atenua. Em muitos casos, até mesmo suprime, impede as vicissitudes que molestam o bem comum. Eu até chamo a atenção aqui para algo sobre o qual, acaso à frente, vamos tratar um pouco mais a miúde. O tema da instituição. Fala-se muito em instituição. Mas instituição exige continuidade. Não há instituição sem continuidade, sem hábitos sociais, sem ordem. De maneira que a ideia de instituição é exatamente uma ideia que repudia aquilo que é meramente ocasional. A instituição supõe exatamente continuidade. Quando falamos a instituição tal, a instituição qual, se começamos a afligi-la com novidades, com critérios novos, ela deixa de ser instituição. O alargamento das instituições por força de ideias luminosas, chamadas ideias piramidais, de alguém cujo nascimento o mundo esperava para resolver todos os problemas, quase sempre conspira contra o bem comum. Porque ataca a continuidade e até o progresso natural que deve levar a melhores soluções. Lembramos aqui uma frase famosa de Galileu, de que o papel do progresso é preparar melhores tradições. Não é avessar das tradições, mas ir retificando as tradições, a pouco e pouco. Ontem, até a propósito, para dar um exemplo assim, de sala de aula, por assim dizer, peço desculpas pelo exemplo escolar só, mas interessante. Discutia-se o fato com duas pessoas, dois queridos amigos, dois colegas da magistratura, que não gostam de música popular,
Então, muito bem, o Conde se sentiria aqui afligido. Eu não gosto de música popular, tenho um gosto muito sofisticado em matéria musical. E uma dessas pessoas, não gosta tampouco de futebol. E falando seriamente contra isso. Aí eu observei o seguinte, disse, olha, pode ser efetivamente, e eu sou o primeiro a conceder, que a música erudita seja superior à música popular. Não há nenhuma dúvida, acho que isso ninguém discutirá. Como também pode ser que o futebol não seja a melhor forma desta virtude magnífica, que é a virtude da eutrapelia, a virtude da diversão, que é uma virtude razoável. O homem, há um episódio famoso em que Santo Tomás comenta o fato de Santo Agostinho estar um dia brincando com uma bola. Santo Agostinho foi criticado, porque um intelectual como ele, um grande filósofo como foi Santo Agostinho, não podia ficar brincando. E Santo Tomás comenta isso, olha, há um momento que o arco, dá esse exemplo, o arco tem que ter afrouxado, porque se ele ficar o tempo inteiro retesado, o resultado vai ser que ele se arrebentará. É a mesma coisa o ser humano, precisa de momentos de lazer. Isso é perfeitamente possível. Ora, mas de admitir, por exemplo, crítica ao futebol ou crítica à música popular, porque eu prefiro outra, não significa que isso não tenha um aspecto revolucionário, ou seja, de quebra da ordem. Porque até pode ser que de futuro nós não tenhamos nem música popular, nem futebol, e tenhamos coisas mais sofisticadas, não há dúvida. Só que neste momento, a nossa tradição é esta. Ou seja, é romper com a tradição, romper com a continuidade do povo, por exemplo, atacar pura e simplesmente o futebol, ou atacar a música popular. E é preciso dizer que numa coisa e noutra, o caso brasileiro é específico, temos obras maravilhosas. É ver o nosso cancioneiro popular aqui para verificar coisas extraordinárias. Ou seja, o fato de não ser uma música erudita, uma música, como eu disse há pouco, sofisticada, não significa que não seja uma coisa também boa. Ou seja, há um certo elitismo, uma certa elitização, que vai exatamente contra o bem comum. Atenta contra a comunidade, atenta contra a cultura, contra a identidade dos povos. Bom, poderia mesmo, pois, pensar-se nisso, ou seja, o descontínuo, a desordem, a anarquia. E muitas vezes essa ideia tipicamente de uma elite que está marginalizada do que é a fisionomia nacional, a fisionomia de uma cultura, e no caso nosso até poderia ler, por exemplo, uma filosofia ou uma cosmovisão ocidental, ela é revolucionária, por mais que tenha boas intenções. Poderia mesmo conjugar-se o tema com a ideia da prudência, que eu mencionei há pouco, porque essa virtude exige exatamente, como eu disse, a memória do passado. Aristóteles havia observado que a prudência é própria dos que já viveram o passado. Ou seja, não há prudência sem experiência. Os jovens, diz Aristóteles, podem ser bons geômetras e matemáticos, mas não parece que possam ser prudentes. Interessante isso. Vejam, sobretudo, se apanharmos em crianças, o que é a imprudência das crianças. Por isso nós não podemos deixar em casa de criança nenhuma janela perigosa aberta. Eles não têm a mínima prudência, por falta de experiência. Ou seja, sem a memória do passado, não há prudência. E, portanto, a memória do passado supõe aprender de outros com docilidade, mas isso leva tempo, e aprender por espírito próprio, porque supõe experiência pessoal. A prudência tem por objeto principalmente os singulares, portanto, supõe essa experiência. E a familiaridade com o singular só se adquire pela experiência, volto a dizer, pessoal ou de docilidade, embora não seja a prova por docilidade, eu posso ensinar o que não se deve fazer. E isso supõe sempre largo tempo. Exemplo muito interessante dessa memória do passado, ou se quiser, do exercício da prudência, encontra-se com o caso da velhinha de Siracusa. Não sei se conhecem essa história da velhinha de Siracusa. Eu não vou ler o texto aqui, mas vou contar o que havia. Em Siracusa, reinava o tirano Dionísio. E a população resolveu exercitar o chamado direito de resistência, que podia chegar até o tiranicídio. Direito de resistência é possível. Diante de uma tirania política, é possível, quando se perde a legitimidade de exercício, ou quando não há legitimidade de origem no poder político, as comunidades podem se rebelar e matar o tirano, até chegar a matar o tirano. Podem resistir ao tirano e matar o tirano. Há uma série de condições morais para isso, nós não vamos tratar disso aqui,
Mas há condições para que isso possa ser legitimamente exercitado e não ser uma mera sedição. A sedição seria um pecado por ser uma deficiência, porque ataca um poder legítimo. Aqui não, aqui é o direito legítimo de resistência. Então a comunidade estava reunida para cuidar da deposição de Dionísio. Até que alguém chama a atenção para o fato de que a pessoa mais velha de Siracusa, que era uma velhinha, em vez de estar ali reunida com todos que estavam tramando para depor o tirano, estava na igreja rezando pela perseverança do tirano no poder. E ela então foi procurada. Escuta, mas por que enquanto nós estamos aqui pensando nisso, e nós sabemos que a senhora também está vendo que o tirano tem feito arbitrariedades, despotismos, etc., a senhora reza pela vida dele? E ela responde mais ou menos isso: olha, é que eu sou velha, nós já depusemos o filho dele, o pai dele e o avô dele. E cada um que veio era pior do que tinha tirado. Então acho melhor ficarmos com isso, porque não sabemos, esse é o problema, a certeza moral do que vem depois. Esse é o grave problema do direito de resistência e deposição do tirano, é saber, tá ótimo, vamos depor o tirano, mas nós temos a certeza moral de que seu sucessor será melhor do que aquele que nós estamos depondo? Isso é fundamental para que haja legitimidade no direito de resistência. Novamente, aqui o que se discutia era a possibilidade de tolerar a tirania branda. Eu cito aqui o trecho do Derrenho, de São Tomás, onde está isto, e eu o cito, fiz questão de citar na tradução desse nosso grande professor, que foi Arlindo Veiga dos Santos. Para quem não sabe, o Arlindo Veiga dos Santos foi o criador da primeira frente negra brasileira. Era um grande pensador, eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, um homem muito humilde, muito modesto no trato, muito bem preparado intelectualmente, poeta, escreveu um livro magnífico chamado As Ideias que Marcham em Silêncio, emocionante, e foi o criador da Frente Pátria Novista. Ele criou a Pátria Nova no Brasil, que era um movimento monárquico. Movimento monárquico que teve na Frente Pátria Nova provavelmente a sua maior expressão. Porque pouca gente se dá conta de que os descendentes de africanos eram dos mais entusiastas em favor da monarquia. Até mesmo primeiro porque aqueles que viveram na monarquia e na república perceberam a diferença. E segundo porque deviam à princesa Isabel os atos que esta nossa integrante da família imperial havia praticado em favor da libertação dos escravos. Muito bem. Voltamos agora aos temas especificamente registrários. O ponto de vista da prioridade tabular, prioridade registral, como efeito do tempo-duração, corresponde aqui a dois aspectos. Primeiro, ao conceito específico da prioridade substantiva, ou material, que é aquela que se produz fora do registro. E que se projeta a partir do lançamento no livro do protocolo do direito brasileiro. Uma vez lançado no protocolo, já a eficácia substantiva, claro, supeditada à inscrição permanente, mas ela se conta desde o lançamento do protocolo. Eficácia fora do registro. Mas há também uma perspectiva de prioridade formal, ou seja, a que se formaliza dentro do registro, internamente, e o que se diz in itinere, ou seja, enquanto se processa o registro. Ou seja, não são os efeitos produzidos fora do registro, mas os efeitos que se produzem dentro do registro e enquanto o processo registral está em curso. Em primeiro lugar, o da preferência na qualificação. O título, uma vez protocolizado, ele se beneficia dessa protocolização e adquire um direito posicional superior a todos os que o venham a suceder na ordem de apresentação. Ainda que não sejam concorrentes, atenção para isso. Aqui, ainda que não sejam concorrentes no plano substantivo. Eles podem ser concorrentes no plano substantivo ou não. Ou seja, se disserem respeito ao mesmo imóvel, eles são concorrentes. Se não disserem respeito ao mesmo imóvel, não são concorrentes.
acabo de receber a notícia, que é muito importante, de que Portugal terminou vencendo o jogo por 1-0. O que ela é dupla satisfação. Primeiro, por ser Portugal quem é, e eu torço muito para Portugal. E segundo, porque eu acertei no bolão e fiz 10 pontos com isso. Bom, de maneira que podem ser concorrentes ou não no plano substantivo. Mas, em todo caso, independentemente disto, no plano formal, há uma preferência na qualificação de um título em relação a todos os que lhe sucedam, independentemente de saber se no plano substantivo concorrem ou não. Isso quer dizer, vou ler aqui, que, salvo o caso que nós temos que admitir aqui da exceção à regra de prioridade, quando determinados títulos têm um prazo mais exíguo para inscrição. Nós temos essa possibilidade também. Mas deixando isso de lado, a preferência temporal da qualificação, primeiro, dá, pois, ao título que se avantaja o direito de ver seu exame concluído antes de qualquer outro, independentemente de saber se concorre ou não. E isso não significa prioridade para a própria inscrição permanente. Ou seja, nada impede que eu qualifique um título, que leva vantagem, qualifique o outro posteriormente, porque está abaixo na ordem do protocolo, mas na hora de registrar, registre um antes do outro, desde que não sejam colidentes. Ou seja, eu tenho o direito de ver o meu título qualificado em primeiro lugar, mas não necessariamente de ser inscrito em primeiro lugar. Porque eu posso qualificar e ter uma qualificação, por exemplo, dilatória, está faltando o documento tal. Por exemplo, uma hipótese. E a segunda característica, o segundo efeito da prioridade formal, é o do fechamento ou clausura do registro para os títulos com apresentação posterior, mas aqui que sejam colidentes, incompatíveis, com um já antes prenotado. A prenotação de um título interdita, digo eu, aqui a inscrição definitiva de todos os que, com apresentação posterior, sejam conflituosos com o precedente. Ou seja, eles podem todos qualificar-se, mas sempre esbarrarão no entrave que consiste na antecedência da prenotação de um título que lhes é oposto. Eu qualifico, mas não posso registrar, não posso averbar, etc., porque há um título anterior. E aqui entra o problema que nós já examinamos, eu só vou mencionar, porque isso já foi tratado em exposição anterior, sobre aquilo que parece realmente equivocado se nós não dermos uma leitura consistente e coerente com o sistema, sobre a manutenção do protocolo no caso dos processos de extrajudicial de uso capião. Porque isso impediria, em rigor, todos os demais regimes, vão paralisar. A meu ver, eu tenho dado a esta matéria a ideia da eficácia prenotante, ou eficácia que os italianos chamam de eficácia prenotativa, ou seja, está comunicado e gera apenas uma eventual ineficácia se a uso capião for reconhecida, sem que se paralise ou se bloqueie os registros. Com que nós teríamos, a admitir-se, até agora não vi ninguém admitindo isto, a admitir-se esse meu entendimento, nós teríamos aí mais uma exceção, e aqui a exceção à segunda característica da prioridade formal. Ou seja, nós admitiríamos a inscrição de um título colidente, mas com o risco de ele ter a sua ineficácia reconhecida lá à frente se a uso capião fosse reconhecida. Vamos ver o exemplo concreto para facilitar. Eu entro com um processo extrajudicial de uso capião, determinado imóvel. Aquilo vai transcorrer ali, não sei quanto tempo, dependerá das circunstâncias, para saber se vai ser em 1 mês, 2 meses, ou 1 ano, 2 anos, se houver processo de dúvida, etc. Você pode... Na sequência, o proprietário tabular aliena o imóvel para alguém. Ele apresenta o título e prenota também. Nós teríamos 2 possibilidades. Uma, de duvidosa, que também não tem amparo legal, estrito. Suspender também e manter a prenotação do segundo, enquanto não se resolve o primeiro. A solução
parece razoável, mas também não está presente na lei. A hipótese que eu sustento é de que o registro não está bloqueado pela prenotação do pedido de uso capião. Que, na verdade, a ideia é meramente comunicar a existência do fato. E o exemplo que eu tenho procurado mostrar em paralelo é que quando se registra, por exemplo, a citação numa ação de uso capião, que pode ser feito com base na lei, esse registro não impede a alienação do imóvel. Da mesma sorte, a só existência de um registro de um processo de uso capião em curso não poderia impedir essa alienação. Eu chamei a atenção para que, se nós tivéssemos aqui alguém malicioso o bastante para prejudicar uma pessoa, bastaria pedir essa uso capião na via extrajudicial, eu paraliso tantos imóveis quantos eu queira. Isso não parece bem. O registro não pode ser uma entidade de segurança jurídica, não pode exatamente servir a desordenar essa segurança, não é? Bom, então nós vamos prosseguir na semana que vem. Aqui apenas concluindo com o que está no fecho do nosso texto, de que a prioridade formal faz emanar um direito posicional que por si só, ou seja, com independência de seu conteúdo substantivo, gera efeitos prioritários. Isso é a parte formal da prioridade. E assim encerramos a nossa gravação de hoje e eu inicio o meu trajeto lá para o estado do Rio Grande do Norte. Queria apenas mencionar que eu estive uma única vez antes, esse assunto interessa particularmente ao nosso conde. Estive uma única vez só em Natal, no ano de 2000. E eu guardei muito agradavelmente essa data, porque eu estava em Natal quando o único time brasileiro que conquistou 2 vezes o título mundial, ali adquiriu seu primeiro título. Muito obrigado, momento de sorte. Eu agradeço a todos a presença, agradeço mais uma vez à Uniregistral, na pessoa de seu reitor, o Dr. Zé Renato Nalini, e ao Dr. Francisco Raimundo, presidente da Arisp, pelo patrocínio que dão a esta nossa reunião do Registro sobre Registros. E agradeço também a presença de todos e aqueles que assistirem a esta nossa gravação. Haverá, ao final da gravação, o sorteio correspondente feito aqui pela nosso competente serviço administrativo. Agradeço aí a nossa técnica que se esforçou muitíssimo para poder levar ao ar, ainda com gravação, esta nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a semana que vem.